Quero trazer o nosso momento de reflexão em cima do quinto mandamento. E o quinto mandamento está aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vou ler mais uma vez. Honra a teu pai e a tua mãe, que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome nessa manhã. Abençoa-nos com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Nossos pais são o melhor e o mais precioso tesouro que possuímos na terra. Eu digo mais: feliz o filho cujos pais estão vivos e devem ser grato a Deus por isso. Meu pai não é mais vivo, nem minha mãe, perdi já faz alguns anos. Minha mãe faleceu primeiro, depois faleceu meu pai. Hoje eu estou com 58 anos de idade, mas sinto falta dos meus pais, sem dúvida. E louvo a Deus pela vida que eu tive ao lado deles. Mesmo com toda a deficiência, extrair valores. Eu lembro que nos anos 80 eu fui sozinho para o Rio de Janeiro. Servi a Marinha, e foram esses valores que me mantiveram firme, seguro. Então, esse quinto mandamento de honrar pai e mãe é tremendo. Por quê? No quarto mandamento era o desígnio do sábado, guardar o descanso. No quinto já é honrar pai e mãe. E no tempo de Israel, Deus ressaltou a necessidade de observar esse mandamento. E esse mandamento é um mandamento de promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. A honra que traz uma promessa de Deus para os filhos. E nós observamos nos dias de hoje quanta falta está fazendo isso aí, honrar pai e mãe. Nós vemos jovens aí que as vidas estão se ceifando muito rápido porque não houve conselho. Acha que sabe demais. E de acordo com Marcos capítulo 7, versículo 10, diz assim, Marcos 7, 10, deixa eu abrir aqui. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Hoje nós vemos, através das redes sociais e tantos outros lugares também, que os filhos ignoram muitos conselhos dos pais, não é verdade? Ignoram. E quando o filho ignora um conselho do pai, uma recomendação, ele está deixando de honrar o pai e a mãe. E o texto aqui de Marcos 7, 10 diz assim: certamente morrerá. E aí em Marcos 7, 10, 11, 12 até o 13 diz assim: vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe.
e validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Ou seja, a lei que incentivava os israelitas dessa penalidade. E quando Deus deu esse mandamento ali, Êxodo 20 ali, versículo 12 ali, Deus foi muito enfático. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Quando o pai diz assim, meu filho não vai por esse caminho, porque em algum momento ele foi por ali e deu errado. Mas o filho acha que, o filho, a filha, né, acha que, não, eu sei mais do que meu pai, do que minha mãe. E muitas das vezes o final é trágico. Então, isso era no tempo de Israel e nos dias atuais. Porque eu quero entrar nos dias atuais hoje. Quando você assiste os programas de televisão que traz aqueles reportagens de violência urbana. Na sua totalidade, 90% da violência urbana hoje envolve jovens. Não só em comunidade carente, mas em todos os lugares. Assaltos à mão armada, 90% são jovens assaltando. Então, nos dias atuais. Então, o Deus a quem servimos é o mesmo e exige, nos dias atuais, a mesma observância do mandamento. Não mudou. A mesma observação que foi feita quando o povo estava entrando no deserto. Outro dia eu estava comentando com alguém falou assim, quem foi o primeiro escritor da Bíblia? Eu falei, o primeiro escritor da Bíblia foi Deus. Quando ele entregou a Moisés as tábuas da lei escrita pela própria mão dele. O primeiro escritor da Bíblia foi Deus. Foi ele que escreveu nas pedras as leis e entregou a Moisés. Né? Então esse Deus não mudou. Continua sendo o mesmo. O Deus que servimos é o mesmo e exige a mesma e estrita observância desse mandamento, desse quinto mandamento, honrar pai e mãe. E não é o cumprimento desse mandamento, vamos dizer assim, o não cumprimento desse mandamento está sendo vivido hoje pela maioria dos jovens. Inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Sabe? É mais fácil seguir conselho de um amigo do que seguir conselho de pai e mãe. E alguns dizem que é um grande pecado nos dias de hoje, né? Quando os filhos deixam de honrar pai e mãe. A Bíblia diz tão somente que é pecado. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Quando deixa-se de honrar pai e mãe, comete pecado porque viola o mandamento de Deus. Não parece que é pecado. É pecado. Não honrar pai e mãe. E a penalidade é justamente essa. Os dias que serão prolongados serão abreviados. Porque a promessa para esse mandamento é honra teu pai e a tua mãe e prolongar-se-ão seus dias sobre a face da terra, diz o Senhor teu Deus. Penalidade é o encurtamento da vida. Existe uma promessa para esse mandamento. De ter uma vida longa. Triste para os pais é sepultar seus filhos. A lei natural são os filhos sepultarem seus pais. Mas hoje nós temos vendo muita inversão nesse sentido. Os pais chorando no túmulo dos filhos. Então nós temos o dever dos filhos. Lá em Colossenses 3, 20, Paulo, quando escreveu os Colossenses, fala para os filhos obedecerem seus pais. É dever dos filhos.
Paulo, quando escreveu a carta à igreja de Éfeso, capítulo 6, versículo 1, mostra que também ali é agradável a Deus. É agradável a Deus ver os filhos obedecendo seus pais, sem aqueles questionamentos, querendo ensinar os pais o que os pais têm que fazer, sabe? E é algo que é comum nos dias de hoje. Uma filha que não sabe nem fritar um ovo, ensinar a mãe a fazer uma carne assada, ensinar a mãe a fazer um pão, ensinar a mãe a fazer um bolo, sabe? Porque ela viu a amiga fazendo. Entendeu? Então os dias de hoje estão assim. Agora, em 1 Samuel ali, na carta, no livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1 e 2, nós vemos ali também os filhos como bom exemplo. Né? O bom exemplo agrada a Deus. Agrada a Deus o bom exemplo. Quando o filho olha para o pai, olha para a mãe, se alegra, quer ser igual ao pai, quer ser igual à mãe. Hoje, nós estamos vendo inversão de valores tão grande que, na maioria das vezes, o que o pai deixa para os filhos tocam tudo. Não dão prosseguimento. Muitas das vezes o pai deixa uma herança para o filho, na maioria das vezes deixa uma herança e a herança rapidinho é dissipada. Por quê? Porque enquanto o pai estava vivo, ele não aprendeu com o pai, não quis aprender com o pai como administrar as coisas, os negócios. E quando ficou sem os pais, os amigos ajudaram ele a queimar toda a herança que os pais tinham deixado. Porque ele não honrou o pai e a mãe em vida. Depois do sepultamento, menos ainda. Então são os dias atuais são assim. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado no trato com os nossos filhos. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e Provérbios 30, versículo 17 fala do respeito além dos pais. Sabe? Hoje nós temos muitos jovens que falam mal dos pais para os seus amigos. Hoje nós temos jovens que se juntam com os amigos para assaltar a própria casa. Outro dia eu estava vendo uma reportagem aqui, eu moro aqui em Itajaí, Santa Catarina, um casal de idosos que foram invadidos pelos netos e por um filho, aqui em Joinville, e foi feita uma atrocidade ali, para roubar dinheiro dos pais e do avô, que era o filho, né, junto com os netos. Então são os dias atuais, dias violentos, onde a Bíblia fala que o amor de muitos esfriariam, principalmente dos filhos para com os pais. E tem esfriado. Você tem visto isso aí. E nesse sentido, a recompensa desse mandamento, ela acaba se afastando. É onde nós vemos os programas de televisão, de redes sociais que trazem aqueles plantões policiais, onde na sua maioria, a maioria dos que se perdem no tráfico, na violência urbana, os assassinatos e os assassinos, na sua maioria são jovens. Jovens que a sua desobediência para com seus pais os levou para um caminho sem retorno, sem volta. Mas eu quero dizer nessa manhã é que para quem é pai e tem filhos que estão envolvidos num caminho que aparentemente não tem volta, quer dizer que tem volta. Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho que leva todos a Deus. Sabe? E mesmo para você que é jovem, vai ouvir esse vídeo, em algum momento da sua vida você deixou de honrar teu pai e a tua mãe e isso te levou para um caminho que aparentemente é sem volta. Quer dizer que existe um caminho de volta para Deus.
E esse caminho chama-se Jesus, Filho de Deus. Ele mesmo se encarrega em trazer você de volta para o Pai. Mas o princípio é esse. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra, diz o Senhor, Adonai, o Deus de Israel. Amém? Então, que Deus te abençoe, meu querido. E derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Você que é pai, que as bênçãos recaiam sobre os seus filhos. E você que é filho, que as bênçãos recaiam sobre os seus pais. Esse é o 5º mandamento de Deus. Êxodo 20, 12, 13. Honra a teu pai e a tua mãe. Êxodo 20, 12. Para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Amém? Deus te abençoe, derrame bênção sobre a tua vida e tenha uma semana alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus.